amigos, voltei! Quanto tempo? Estou de volta depois do nosso último vídeo aqui no YouTube ter sido sobre como vencer a ansiedade e eu falava nele um pouco sobre a minha ansiedade de engravidar, né? E aqui estou eu grávida! Graças a Deus. E quero contar pra vocês um pouco desse testemunho. E o tema do vídeo, assim, eu estava pensando, qual vai ser o tema desse vídeo de hoje para esse testemunho? Não subestime o poder de uma oração. Então, vamos começar esse testemunho do início. Lá em 2025, no meio de 2025, mais ou menos, eu e meu esposo, nós começamos a sentir a necessidade de aumentar a família, de gerar um filho. E só que assim, eu estava ainda num processo de emagrecimento, eu queria emagrecer mais para poder gerar com mais qualidade, com mais saúde. Então a gente decidiu esperar um pouco. Eu comecei um tratamento com o médico para emagrecimento e assim foi. Perdi alguns quilos, graças a Deus, e graças a Deus por isso que hoje eu vejo o quão bom foi para mim emagrecer antes de engravidar. Mas com isso, eu comecei a gerar também espiritualmente essa gestação. No início de janeiro, meu esposo e eu, nós começamos um curso na nossa igreja local, que chama a Escola de Discípulos, e uma das primeiras matérias desse curso foi sobre oxigênio espiritual. E ele falava sobre a oração como um oxigênio espiritual do crente, sabe? E foi uma matéria, assim, que marcou a minha vida profundamente. Foram revelações diretamente da parte de Deus para a minha vida e principalmente para essa área da maternidade. Foi como resposta para mim e direção de como agir profeticamente, sabe? E aqui eu aprendi a orar com eficácia, sabe? Nesse curso, o meu irmão, o pastor Yuri, ele falava sobre orações respondidas e orações que não são respondidas porque pedimos mal. E as orações que são respondidas são aquelas que nós oramos a palavra, a própria palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem várias promessas para os seus filhos. E se nós orarmos essas promessas, nós seremos respondidos. E eu tomei posse daquilo e comecei a orar principalmente sobre a maternidade, porque Deus, ele sempre falou que a mulher, ela será fértil, a mulher é fecunda, né? Ele fala pro homem e pra mulher, sede fecundos e multiplicai. Então eu tomei posse daquela palavra e eu tinha certeza que eu ia ser respondida, porque eu estava orando a palavra. E aí os dias foram passando, e um desejo que eu tinha no meu coração era de engravidar em março, porque em março nós faríamos 5 anos de casamento. Então eu sempre falava com meu esposo, nossa, seria muito bacana se a gente engravidasse em março para ser o nosso presente de aniversário, e ele também concordava, né? E acabou que a gente tinha uma viagem marcada para março, para praia, em João Pessoa, com os meus pais, e assim, gente, coincidentemente, eu fui para essa viagem no meu período fértil. E assim, eu não sei se é uma coincidência ou se é uma cristocidência, se foi Deus que planejou tudo. E na viagem, quando nós vimos ali, tivemos a certeza que eu estava no meu período fértil, a gente fez uma oração de entrega, entregando o nosso desejo de engravidar para o Senhor, e começamos a trabalhar. E dali pra frente, gente, foi um ato profético a viagem inteira. Eu comecei a declarar o tempo todo e já me tratava como grávida. A gente ia fazer qualquer coisa, eu fui andar de quadriciclo. Aí eu tava assim, grávida pode andar de quadriciclo? Eu já me tratava como gestante, acreditando que Deus já tinha respondido a minha oração. Mas o maior ato profético, gente, de todos, foi que eu tive uma brilhante ideia, que com certeza foi o Senhor que me deu, foi de fazer um vídeo de revelação da gravidez. Vou deixar o vídeo aqui do lado pra vocês verem. Vai lá no meu Instagram também, tá o vídeo completo e tudo mais. Mas assim, eu decidi gravar um vídeo revelando a gravidez naquele cenário maravilhoso da praia. E eu falei assim, nós vamos gravar e eu tenho certeza que daqui um mês ou algumas semanas a gente vai postar esse vídeo falando que a gente tá grávidos. E aí, gente, foi assim, o resto da viagem inteira, a grávida, meu pai também, só fica cuidado com a grávida, gente, o tempo inteiro a grávida. E eu cheguei em Belo Horizonte, voltamos de viagem e aquela expectativa, né?
Ai, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que fazer um teste. Eu lembro direitinho, a minha menstruação, ela viria no dia 27 de março. E a minha tia, ela viajou com a gente também, ela sempre me mandava mensagem: tá chegando dia 27, sua menstruação já desceu. Mas assim, e aqui em BH também eu já me tratava, eu já declarava que eu estava grávida, né? Com os meus amigos próximos, eu já falava assim: eu sei que eu tô grávida, que eu engravidei lá e tudo. E foram se passando os dias, e na madrugada do dia 24 de março, pouco tempo depois da viagem, algumas semanas, né? Eu tive um sonho que eu estava grávida. E eu acordei, gente, mas eu acordei com uma sensação assim: é realidade, eu estou grávida. E eu fui na farmácia correndo, comprei um teste, mas comprei daqueles mais baratinhos de fitinha, e deu uma listra muito fininha. E por que deu 2 listras, né? Muito fininha. Porque minha menstruação ainda estava longe, ia chegar só no dia 27, que era na sexta-feira. E isso era no dia 24. Mas deu uma listra fininha. Eu falei assim: vou fazer outro teste. Comprei mais 3 testes. Fiz mais 2, deram positivos com uma listrinha bem fininha. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Tava bem fraquinho, mas naquele teste digital deu lá grávida. E tem o vídeo da minha reação, vou deixar aqui também, gente. Mas eu fiquei assim extasiada e maravilhada de como Deus, ele responde às nossas orações. E como é maravilhoso ter uma fé, sabe? Ter um Deus que te responde. E só me vinha um versículo na minha mente, que está em 1 Samuel 1, 27, que diz assim: eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele deu o que eu pedi. E com isso eu quero te lembrar que Deus, Ele é um Deus que Ele realiza sonhos. Ele responde às orações que são feitas de acordo com a vontade dEle. A vontade de Deus é que nós geramos filhos. E quando eu orei segundo a vontade dele, ele respondeu a minha oração. Mas também eu quero continuar falando sobre algo assim incrível, que agora, com 19 semanas de gestação, o Senhor, ele me relembrou. Lá em 2025, quando gerou assim o desejo da gente engravidar, o Senhor me deu uma palavra. Eu recebi uma palavra profética na Dona Miscom, quando a gente está viajando. Eu vou deixar aqui um pedacinho do áudio para vocês ouvirem. Declarando uma abertura de uma nova estação sobre a vida da Larissa, Pai. Uma estação alegre. Eu vejo a cor amarela e a amarela realmente é a alegria. Amém. E eu declaro essa alegria. Declaro Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Amém. Então a nossa boca se encheu de alegria. Amém. A nossa risada. Então declaro em nome de Jesus, o Senhor realmente enchendo a sua boca de riso, uma nova esperança. Amém. Sinto você trazendo um novo cântico. Amém. É um tempo de novo cântico, Larissa. O Senhor está fechando uma janela e abrindo uma janela nova nessa conferência. Você vai entrar. Não tenha medo, sabe? É tempo de... Gente, eu senti... Isso foi hoje. Eu senti do nada de ouvir essa palavra profética de novo. E quando eu comecei a ouvir essa palavra, e eu vi ela liberando para mim sobre que ela via a cor amarela e um tempo e uma nova estação de alegria, eu pude me lembrar do dia que eu contei pro Dave lá no dia 24 que a gente estava grávido, que nós estávamos grávidos. E vocês não têm noção do que Deus fez, porque eu saí para comprar um presentinho, um bodyzinho, né, pra contar pra ele sobre a gestação. E eu cismei, gente, eu nem gosto de amarelo. E eu cismei que eu queria um body amarelo. E só que no dia eu não tava atenta para esse lado espiritual, nem me lembrava da profecia que eu tinha recebido. Tanto que a Bela, uma amiga minha, tava comigo. E ela tá assim: por que você não compra um body branco? E geralmente a maioria das pessoas compram um body branco pra fazer essa revelação. Mas o que eu tava na cabeça? Um body amarelo. E hoje,
quando eu tava ouvindo essa palavra profética, de novo, eu me lembrei desse body. Veio na minha mente exatamente, você comprou um body amarelo. E Deus está trazendo alegria pra minha vida, através desse filho. Então, assim, esse é o testemunho do que Deus tem feito na minha vida durante essa fase. E principalmente sobre gerar um filho. Deus tem mudado a minha visão. Eu tenho tido mais intimidade com Deus. Nesses dias, me sinto mais próxima dele. E também uma gratidão enorme de conceber uma criança que foi, assim, sonhada pelo Senhor antes mesmo que eu sonhasse. E é isso que eu venho compartilhar com vocês. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, use a sua fé, sabe? Não subestime o poder de uma oração. Mas a gente precisa saber como orar. A gente precisa pegar a palavra, estudar a palavra, alinhar os nossos desejos de acordo com os desejos do Senhor, alinhar o nosso propósito segundo o propósito dele. E o mais é ele que fará. E eu sei que essa gestação é para glorificar o nome do Senhor e para ser um testemunho de fé para incentivar o seu coração. É um impulso, sabe? Para que você tenha mais fé. E quero deixar aqui um versículo que durante esse tempo de curso, lá naquela aula de oxigênio espiritual, assim, o Senhor falou muito comigo, foi o versículo-chave, onde nós meditamos, declaramos, que diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15:7. Olha só, se a palavra do Senhor estiver em você, tudo aquilo que você declarar em oração será realizado. E é isso, meus amigos. Fica aqui o meu testemunho, documentado, para que eu reveja também várias vezes no futuro e para que gere fé no seu coração, como eu falei. Um beijo.